Alô. Boa tarde a todos. Está muito alto? Boa tarde a todos. Obrigada pela presença e bem-vindos ao segundo dia do REACH, Encontro sobre Audiência, Conteúdo e Tecnologia, realizado pelo BR Lab em parceria com o Projeto Paradiso. E eu sou a Paula Gastou, curadora do evento. No nosso primeiro eixo ontem, trouxemos conceitos chaves de design de audiência apresentados por especialistas do Torino Film Lab, seguido por uma conversa de formação de talentos e audiências com instituições de training e financiamento de projetos como Ibermédia, Huberboss Fund e EAV. O nosso dia fechou com um estudo de caso extremamente exitoso de conexão com o público e aliança entre iniciativa pública e privada, o My French Film Festival, apresentado pela Unifrance. O segundo eixo, que está iniciando agora, trata de investigar onde estão as oportunidades de comunicação com o público, quais são os novos modelos de negócios digitais e ferramentas de marketing e tomada de decisão disponíveis hoje no mercado. Não existem filmes sem audiência, e não existe audiência sem comunicação. A nossa próxima mesa, Curadoria e Relevância, Conectar e Criar Audiências, tem a honra de trazer ao palco renomados curadores e programadores de conteúdo que, a partir de agora, compartilharão a sua visão, as suas ações e experiências conosco. Eu chamo a Juliana Barberi, Country Manager da MUBI no Brasil, que vai mediar essa conversa e vai apresentar para vocês todos os nossos outros convidados. Juliana, por favor. Bem-vinda. Eu só gostaria de dar um recado que hoje, no final do dia, depois da segunda mesa, a gente vai ter um coquetel aqui no foyer do cinema, oferecido pelo Canal Brasil. Estão todos super convidados. Divirtam-se. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Projeto Paradiso, ao BR Labs pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui com uma iniciativa tão bacana e com muita gente interessante do mercado. Acho que antes da gente começar, a gente vai fazer uma introdução, um pouquinho de qual é a linha do nosso assunto hoje à tarde. Eu vou começar com uma quote do Inharrito, que aconteceu há pouco tempo, agora no Sarajevo Film Festival. Ele falou: "Stories need much more contemplation and a little bit more patience." Nessa linha, a gente trouxe algumas informações para dividir com vocês hoje. 50% dos assinantes de VOD global afirmam que pagam por conteúdos que eles não consomem. No Brasil, esse número chega até 48%. São dados da Century. Uma pesquisa realizada em março de 2019 pela Deloitte Digital Media aponta que uma pessoa precisa, em média, de 3 serviços de streaming para poder ter acesso ao todo o conteúdo que deseja. Esse cenário só nos leva a uma questão: como um provedor de conteúdo se mantém relevante nesse cenário? Acho que o principal benefício dessa pluralidade de serviços e plataformas certamente é a acessibilidade. É poder ter acesso a uma infinidade de conteúdos, histórias bacanas que diariamente surgem. Mas como a gente aprende sobre elas? Algoritmo é o core do serviço de streaming. E eles são desenhados de forma muito inteligente para oferecer a vocês mais do que você já gosta. Mas fica uma questão: como é o processo de descobrimento de conteúdos que vocês nem sabem que poderiam gostar? É nesse momento que entra a curadoria. É um conteúdo para um público-alvo dedicado, que gera discussão, ideias, que se destaca entre tantas opções de conteúdo. É o que traz identidade para cada player. Na MUBI, a gente apresenta uma seleção rotativa de títulos. Todos os dias a gente acrescenta um novo filme à nossa programação. Os nossos curadores viajam o mundo, os festivais, todos aqui, em busca de conteúdos intrigantes, diferentes, que possam fazer diferença na vida das pessoas.
Para conversar com a gente um pouco mais sobre isso, eu gostaria de chamar ao palco o André Sadi, diretor do Canal Brasil. Que é um canal que pratica, que tem no seu core uma curadoria brasileira tão importante. Edward Humphrey, please, from BFI Player, which is another platform that valoriza, olha, estou falando inglês, que valoriza muito a curadoria e tem uma sinergia muito bacana até com o que a gente pratica, e somos grandes fãs também do BFI Play. E, last but not least, a Estrela Aritza, por favor, diretora do Guadalajara Film Festival. Eu vou me sentar aqui. Eu vou fazer as perguntas em português. Tá, acho que eu vou fazer as perguntas em português. E... Tá, vamos lá. Hello, everyone. Thank you for having you all. It's really a pleasure for me to have this opportunity to talk. So let's begin with our first question. A todos vocês, acho que dentro da particularidade do business de cada um, então fiquem à vontade para adaptar também dentro do seu cenário o que for mais pertinente. A minha primeira pergunta é, eu queria saber qual é o processo de curadoria para cada um de vocês, qual o seu maior criterion, assim, se é que ele tem um ou mais de um. E acho que junto com isso uma segunda pergunta, que é como uma seleção tão rica e tão variada de títulos encontra o Find Your Way para cada um dos seus negócios. Estrela, quer começar? Bueno, eso. Aqui, dale. Ya. Con relación a nosotros en el Festival de Guadalajara, I'm going to speak in English, right? Yes, English. Sorry. The process of Bom, o the processo de curadoria do Festival de Guadalajara é algo que acontece durante o ano inteiro. Nós temos parcerias na América Latina. Nós recebemos cerca de 2.000 a 2.500 títulos a cada ano, entre longas e curtas metragens para diferentes competições, e nós também procuramos filmes. Então, 2.500 filmes passam por um processo de exibição muito específico. 2.500, não 25.000, 2.500. Então nós temos um comitê de seleção que é feito de 45 pessoas entre os setores, e nós temos 4 diretores de programação, o que nós não tínhamos no passado. Isso é algo novo. Agora que eu sou a diretora, nós decidimos que precisávamos de mais cabeças de programação, mais líderes, porque agora nós temos uma cinemateca, nós temos 6 cinemas que nós programamos todo ano, e esses 6 cinemas precisavam pessoas que pudessem fazer programação de conteúdo, curadoria. E o processo é o seguinte: eles assistem os filmes, a comitê assiste o filme, ele passa por 2 filtros. Após os 2 filtros, nós temos algumas discussões, muitas brigas, muitas discussões, é o maior barato. E aí nós decidimos os que vão passar para o festival. Então, para a parte de programação, para que nós possamos escolher o que vai ser exibido nos cinemas, nós discutimos internamente entre os 4 diretores de programação e eu mesma, e nós tentamos ver quem mais vai lançar esse mesmo filme em Guadalajara ao mesmo tempo, porque nós sempre temos que trabalhar em prol da nossa audiência, que é Guadalajara. É isso que nós temos que ter em mente, essa nossa audiência para as premieres e para os festivais. E temos um público de 25.000 pessoas. Começamos a Cinemateca em junho, agora temos 15.000 mais ou menos, então estamos trabalhando em aumentar esse número. Bom, para aqueles que podem conhecer o Não BFAs, nós somos uma instituição cultural.
Somos uma instituição cultural que tem diversas frentes. Nós somos o arquivo da televisão da Inglaterra. Nós organizamos o filme da Inglaterra. Nós temos uma cinemateca anual e nós também temos programas de educação e de aprendizado. Nós fazemos a curadoria em todas as nossas atividades o tempo todo e já fazemos isso há 80 anos. Então há um cérebro coletivo dentro do BFO que descobre quais são os filmes importantes. Durante muito tempo isso foi feito. Com relação ao BFI Play, nós tentamos pegar a destilação de tudo isso e avaliarmos sob a lente da audiência que está assistindo em casa. Então nós não tentamos replicar tudo que fazemos no South Break, não replicamos tudo que fazemos no festival, mas nós tentamos refletir uma versão do que é a história do BFO, e se trata de filmes ingleses e internacionais. Nós tentamos trazer o melhor do cinema internacional para as audiências da Inglaterra. Não se trata só de filmes ingleses. Nós, claro que mostramos os diretores principais e as histórias principais da Inglaterra, mas tem um processo de 4 camadas sobre como, para trazer os filmes para o festival. Não só os filmes têm que ser bons, o segundo é que se eles são relevantes para nossas audiências. Nós trabalhamos bastante sobre entender essas audiências nacionais, não só baseadas em Londres, e tem uma demográfica um pouco mais jovem. E logo nós trabalhamos a questão de se é relevante o filme para nosso programa ou não. Então temos as histórias que nós tentamos contar e que não tentamos garantir que os filmes tenham sentido, as histórias sejam relevantes. E a quarta lente é: qual é o contexto? Nós podemos oferecer um contexto mais amplo desse filme. Então nós acreditamos que cada filme seja parte de uma história maior, sobre a contação de história mesma, e nós tentamos encontrar o lugar desse filme dentro de um contexto mais amplo. Então o contexto é algo crucial para nós. Ter mais páginas de filmes que parecem não se conversar é péssimo. Então nós tentamos ter uma coerência, que cada filme tem uma relação com a outra. Good afternoon. Primeiro pelo convite, obrigado. Quando o Rafael me falou do tema dessa mesa, já achei muito interessante, porque a gente, enfim, tem participado de vários painéis e tal, e debates, e é muito legal quando a gente tem um tema mais específico para tratar, que eu acho que a gente pode se aprofundar um pouquinho mais, né? Bom, o Canal Brasil, acho que a maioria das pessoas aqui já conhece. Todo mundo já teve um projeto que é a cara do Canal Brasil. Na verdade, é o seguinte: eu acho que o processo de curadoria no nosso universo ali, acho que em qualquer outro, ele começa internamente, né? O canal ele sempre teve uma política, até por ser um canal formado, a sua criação foi um grupo de produtores de cinema que montou o canal em associação com a Globosat e tal. Então, o canal sempre, antes de qualquer legislação, sempre trabalhou muito com a produção independente. Então, a oferta é muito grande e muito diversa de conteúdo, né? O principal trabalho nosso, o início do trabalho, é uma definição que parece simples, mas às vezes não é, interna, do que a gente está procurando e como é que a gente marca o território de atuação do Canal Brasil para cada tipo de conteúdo diferente, porque varia também, né? Tem algumas linhas gerais e outras mais específicas. Então, por exemplo, nos longas-metragens que a gente coproduz ou licencia. O que licencia, enfim, um canal que é voltado para a produção audiovisual brasileira, praticamente tudo, aí sim, os projetos todos têm a cara do Canal Brasil. Mas na coprodução, geralmente, na coprodução de longas, a gente normalmente vem trabalhado nos últimos anos com um filtro bem mais fechado ali dos filmes que têm potencial para participar do que a gente acredita serem os grandes festivais do mundo, né? E isso tem acontecido bastante. No último ano a gente teve, se você pegar só os 4 ali, Sundance, Berlim, Cannes e Veneza, no ano passado a gente teve 10 coproduções do Canal Brasil. Esse ano em Cannes, o Bacurau, Vida Invisível e o Traidor, do Belóquio, também são coproduções do canal.
Então, na coprodução de longas, e aí são ficções ou documentais, o filtro é esse, né? Cada vez mais, o dinheiro também tem ficado mais escasso, então a gente tem priorizado esses filmes que têm potencial, seja pelo diretor, pela história de cada filme em cada festival e tal. Nas séries, que aí são produzidas via fundo setorial, o caminho é um pouco diferente, né? A gente tem uma tendência, até pela própria essência do que é o Canal Brasil, de trabalhar com muita gente que faz cinema e que agora está começando a produzir, acho que é até uma tendência mundial, mas no canal é muito natural que a gente produza séries que vão ser dirigidas por produtoras que têm um histórico grande de cinema, né, e diretores de cinema também. Então, enfim, o assunto é extenso, acho que depois a gente pode desenvolver um pouquinho mais, mas a gente tem as parcerias também com os festivais, né? E aí a gente fala da comunicação também. A nossa principal faixa de documentário, a gente exibe ao longo da programação inteira, mas a principal faixa de documentário nossa é uma parceria muito antiga já com É Tudo Verdade, com o festival. A gente tem uma parceria idêntica com Animamundi, com o Inédit, Cinefute. Então, esses são os territórios que a gente vai ocupando, né? Que é a nossa grande aposta para, nesse mercado cada vez mais competitivo, ter um território muito claro do que é o Canal Brasil. Eu acho que hoje ele já é muito claro para todo mundo que está aqui, para quem trabalha no mercado. O nosso desafio é ampliar essa percepção para quem consome o Canal Brasil, né? Para que fique cada vez mais evidente para quem está assistindo o canal, seja hoje na TV, amanhã, além da TV, numa plataforma, que as pessoas tenham a clareza e do que esperar encontrar quando chegar no nosso universo, seja por qualquer aparelho para consumir o conteúdo que a gente está oferecendo.